Salve galera, o vídeo de hoje vai ser uma aula sobre o movimento conservador americano, uma breve história do movimento conservador americano a partir do pós-guerra, ou seja, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, ali na década de 40. Esse vídeo é para, enfim, quem se acha de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, quem não tem nenhuma posição. O objetivo aqui fazer uma espécie de mapeamento entre as principais correntes da direita dos Estados Unidos, os principais autores, principais movimentos. A ideia é fazer algo razoavelmente sintético, então eu não vou me aprofundar em cada autor, em cada livro, mas é só para vocês terem uma ideia geral da direita americana, que eu acho que é muito importante para a gente entender até os dias de hoje. Então eu vou dividir essa aula em três partes. A primeira, a de hoje, vai ser sobre a unificação do movimento conservador americano a partir da década de 40 até mais ou menos a década de 60, 70. A segunda parte, eu vou falar das divergências internas, especialmente a que opõe os neocons dos paleocons. E, por fim, na terceira, eu vou falar um pouco da ramificação, às vezes chamada de libertária, às vezes chamada de neoliberal, que é uma ramificação também da direita americana, e nem sempre ela vai ter relação com propriamente o conservadorismo. Vale a pena ressaltar também que essas correntes, esses autores não são estritamente ligados a um determinado movimento, tá? Cada um tem sua própria obra com alguma dimensão, outros mais densos, outros menos densos. Então, como a gente vai fazer um resumo, isso não necessariamente vai ser algo perfeitamente exato ou estático, até porque muitos autores até mudam de opinião ao longo de suas obras, né? E eu vou fazer uma coisa diferente também, já que são muitos nomes envolvidos. Eu acho interessante, eu fiz uma espécie de diagrama que eu acho que vai ajudar a guiar e a todo mundo entender, até visualmente, essas movimentações. Então, eu estou seguindo principalmente um autor chamado George Nash, mas eu vou ter outras referências também. E, bom, a partir da Segunda Guerra Mundial, então, existiam três grupos de pensadores mais ou menos definidos no que se tornaria o movimento conservador americano. Então, o movimento conservador americano, na verdade, vai ser a unificação desses três grupos. Então, num primeiro momento, o primeiro grupo são os chamados libertários. Eles foram principalmente inspirados nas ideias dos austríacos Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek, e o seu foco era sobretudo econômico e no engrandecimento do Estado, ou seja, contra o engrandecimento do Estado, né? Alguns livros aqui, então, deles, em 1944, tanto Mises quanto Hayek publicaram livros que foram muito influentes nos Estados Unidos. O Mises lançou O Governo Onipotente, The Rise of the Total State and the Total War, que é, enfim, o crescimento do Estado total e da guerra total, que tem esse foco, justamente essa crítica a um Estado grande, uma defesa do liberalismo econômico de livre mercado. E o Hayek lança o seu livro mais famoso, que é O Caminho da Servidão. Todos esses livros, então, eles criticavam tanto os regimes totalitários do nazismo como do comunismo, via especialmente um aspecto econômico, de intervencionismo na economia. Essa também é uma das primeiras tentativas de tentar unir não, mas de alguma forma equiparar, né, o nacionalsocialismo alemão e o comunismo, principalmente na época o soviético, né? Em ambos os livros existe uma defesa quase restrita do livre mercado, e também é interessante citar que tem uma defesa do termo liberalismo para designar como um liberalismo clássico, ou seja, defensor do laissez-faire, defensor do livre mercado, em oposição ao que, por exemplo, Mises via como uma apropriação do termo liberal, por autores que, na verdade, defendiam a intervenção estatal. Aí a gente pode ter muito na cabeça, por exemplo, Keynes, o Milton Keynes, o economista que em algum momento rivalizou com Hayek. Então, por exemplo, no livro Liberalismo, que o Mises lança um pouco antes, em 1927, ele chega a considerar o Stuart Mill um pensador socialista. Isso é no final do livro, no apêndice. Então, Mises e o Hayek eles procuraram restabelecer o que seria um verdadeiro liberalismo. E aí vale citar também que, nesse período entre guerras,
O conceito de liberalismo ele sofre uma mudança no contexto americano. Ele sai de uma ideia desse liberalismo clássico, que o Mises e o Hayek tentam resgatar, defensor do laissez-faire, para um significado que tem mais a ver com o intervencionismo. E essa mudança, no contexto americano, ela acaba por gerar a diferença da palavra liberal que a gente tem, que nos Estados Unidos, liberal, de maneira geral, significa progressista, né? Ou seja, uma visão mais à esquerda. Então, o governo onipotente do Mises, ele critica um planejamento central da economia, critica também um estado de bem-estar social, e no caminho da servidão o Hayek coloca o comunismo e o nazismo como relacionados a partir de um ponto de vista econômico em comum, porque ambos defenderiam justamente um planejamento central. Vale citar também mais uma figura, e aí especificamente americana, vale lembrar que o Mises ele chegou nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, fugido da Áustria. O Hayek ele se estabelece na Inglaterra, apesar de que o caminho da servidão tem muito sucesso em solo americano. Mas vale citar um propriamente americano, que é o Frank Shodorov. Ele era anti-intervencionista, ele se opunha muito ao New Deal. O New Deal foram reformas do governo FDR, né, o Franklin Delano Roosevelt, na década de 30, que são uma série de programas de viés intervencionistas. E o Shodorov ele via o indivíduo sempre em pé de guerra com o Estado. Ou seja, para todos esses libertários, então você tem esse confronto, né, indivíduo versus Estado. Em comum a todos esses libertários, então, é uma defesa irrestrita do livre mercado, uma crítica ao Estado intervencionista e ao planejamento central, e sempre a sua posição indivíduo-Estado, e um foco no âmbito econômico da liberdade. O segundo grupo é o grupo dos tradicionalistas. O foco dos tradicionalistas era mais moral e cultural e menos econômico. Tá? Eu quero citar aqui 3 principais figuras dessa ala tradicional. E lembrando, eu não estou aqui fazendo uma lista exaustiva de autores, porque são muitos outros. Vou tentar pegar os principais para a gente ter uma ideia mais ou menos do que cada um defendia. Então eu vou falar de 3 figuras: o Richard Weaver, Robert Nisbet e Russell Kirk. Segundo o Richard Weaver, a Segunda Guerra Mundial ela tinha provocado uma desilusão. Então ele se volta para o Código Medieval de Cavalheirismo, que incorporava algo de transcendente ou espiritual, que tivesse acima de qualquer um dos dois lados na guerra. No seu livro mais famoso, Ideias Têm Consequências, que foi lançado em 1948, o assunto era a dissolução do Ocidente. A deteriorização do Ocidente ela podia ser atribuída a um fracasso intelectual, que começa a partir do século XIV, quando, segundo Weaver, o homem ocidental ele tomou uma má decisão. Ele foi seduzido pela filosofia do chamado nominalismo, do Guilherme de Ockham, e o importante aqui é que ele abandona a crença em valores transcendentais, ou universais, certo? E, portanto, uma posição de que existe uma fonte de verdade superior e independente do homem. Isso aí são as palavras exatas do Richard Weaver no livro. Então, o Richard Weaver está querendo dizer que a rejeição ao transcendente ela leva a uma rejeição da verdade, uma verdade que esteja acima de qualquer tipo de disputa, qualquer tipo de ideologia. E, portanto, essa rejeição ao transcendente ela leva a um relativismo, segundo o qual não mais havia um conhecimento verdadeiro, universal, e o conhecimento a partir de escolhas do homem moderno passou a ser exclusivamente sensorial, racionalista e materialista. Depois eu faço um breve resumo dos 3 no que eles têm em comum, mas vamos primeiro para os 2 próximos. O Robert Nisbet, o principal livro dele é The Quest for Community, A Busca pela Comunidade, foi lançado em 1953. A edição atual se chama Community and Power, Comunidade e Poder, eles mudaram o título, né? E a tese do Nisbet era que o surgimento do Estado territorial centralizado era a influência mais decisiva sobre a organização social ocidental. A história do Ocidente, desde o fim da Idade Média, foi a história do declínio das associações intermediárias entre o indivíduo e o Estado. O que são associações intermediárias, né? Houve um enfraquecimento e dissolução dessas associações como família, igreja, guilda, a vizinhança, e esse enfraquecimento, essa dissolução, ela não libertou os homens, como muitos esperavam. Em vez disso, ela produziu alienação, isolamento, desolação espiritual e o crescimento, o surgimento do chamado homem-massa. Mas, segundo Nisbet, o homem não pode viver nesse isolamento. Então, para satisfazer esses anseios, desses laços comunais perdidos, ele busca uma comunidade substituta. Na falta de uma comunidade tradicional, ele acaba encontrando essa comunidade no Estado. Então, para o Robert Nisbet, toda a história do pensamento político
até os dias de hoje, foi o desenvolvimento de teorias de um Estado total, no qual esses poderes intermediários, igreja, família, etc., foram preteridos. Então, tanto em Nisbet quanto em Weaver, eles citam uma história das ideias que revelam mais ou menos desde quando tudo começou a dar errado, né? Uma história um pouco de declínio. E busca explicar por que a gente chegou nessa situação ruim do presente. Na situação ruim, no caso, é a Segunda Guerra Mundial e depois a Guerra Fria, no caso desses autores americanos. Em ambos, o início da modernidade marcou um declínio que culminou nos regimes totalitários e nas guerras do século XX. O terceiro autor aqui, dos chamados tradicionalistas, é o Russell Kirk, que para alguns autores foi o que catalisou todo esse movimento conservador. E o interessante dele é que no A Mentalidade Conservadora, que é o principal livro dele, é que ao invés dele fazer uma genealogia dos males e das ideias perniciosas que haviam, que deram no estado de coisas atuais, ele faz o oposto, ele faz uma história dos pensadores e homens que defendiam as boas ideias, ou seja, ele faz uma história, um apanhado geral, do que ele chama de conservadorismo. Então a gente vai ver que os libertários e conservadores tinham focos um pouco diferentes, um focava mais na economia, outros em fatores morais e culturais, e apesar dessa crítica em comum contra o Estado totalitário, contra formas de coletivismo, libertários e conservadores tinham uma certa distância entre eles. Né? Os primeiros, os libertários, criticavam o Estado com focos em argumentos econômicos, já os segundos eles iam para um lado ético e muitas vezes espiritual. Tá? Existe toda essa questão da perda do transcendente. Né? Bom, o terceiro grupo que reúne o grande ponto unificador, né, que é o anticomunismo, esse grupo é chamado de anticomunistas, né, um termo um pouco genérico. E aqui eu quero citar ao menos uma figura que é muito importante, porque ele vai influenciar outros diferentes tipos de conservadorismos também, que é a figura do James Burnham. O James Burnham ele era inicialmente um trotskista, tá? Ele chegou a participar da Quarta Internacional e ele rompe com o comunismo e dá uma guinada à direita. Ele tem um livro em 1947. Veja que todos esses livros estão sendo lançados no final da década de 40 ou no início da década de 50. O livro dele é The Struggle for the World, ou Uma Batalha pelo Mundo, um conflito pelo mundo. Ele revela que o mundo está num impasse que só pode ser resolvido por um monopólio global, ou dos Estados Unidos ou da União Soviética. E ele diz que uma terceira guerra mundial é inevitável. Isso, evidentemente, num contexto de Guerra Fria. Nesse livro, o Burnham ele defende a intervenção americana nos assuntos internacionais e, ao longo da década de 50, ele vai chegar ao cúmulo de defender a necessidade da extinção da União Soviética. Mas existe um outro aspecto que eu acho muito interessante desse autor que deve ser ressaltado. Ele também, no final da década de 40, publica um outro livro chamado Revolução Gerencial. E o que esse livro argumenta é que cada vez mais nós somos dominados por uma nova elite, uma elite burocrática, uma espécie de coletivismo, que ele não via apenas no nazismo e na União Soviética, mas também nos Estados Unidos, por exemplo, do New Deal. Então, existe de novo essa retórica intervencionista de um inflamento do Estado, mas agora nos anticomunistas. Para o Burnham, então, os novos governantes eram gerentes, eram membros dos estamentos burocráticos dos estados, mas não só dos estados, mas das corporações, e não mais figuras como o monarca, como presidente, né? Então aí, nesse livro também há um certo receio que os tradicionalistas também têm a uma determinada forma de capitalismo. E por isso esse livro vai ser muito lido também por correntes conservadoras posteriores, como os paleoconservadores, que a gente vai falar na segunda parte desse vídeo. Então, apesar dessa tensão nunca estar ausente entre libertários e tradicionalistas, porque tem muita coisa que eles discordam, houve uma união da direita americana na década de 50 a partir de algumas instituições e a teoria do fusionismo. Na prática, essa coesão se deu sobretudo por conta da Guerra Fria, que uniu diferentes correntes da direita contra o inimigo comum, o comunismo. Uma primeira instituição que a gente pode falar aqui foi a revista National Review. Essa revista existe até hoje, tá? Mas ela foi muito importante na década de 50 e 60. Ela foi fundada em 1955 por um jornalista chamado William Buckley Jr., e ela unia figuras desses diferentes campos da direita americana, que nem sempre concordavam entre si. O grupo original tinha o Russell Kirk, o James Burnham, Whittaker Chambers, Frank Meyer,
que eu vou falar já já, e chegaram a contribuir para essa revista inúmeros autores ao longo dos anos, além desses já citados, alguns que talvez vocês conheçam. Michael Novak, Michael Oakeshott, o Mises, já citado, Francis Fukuyama, Milton Friedman, o economista, Robert Nisbet, já citado, o economista Thomas Sowell, enfim, muitos personagens da direita americana de várias correntes já publicaram artigos para a National Review. A segunda instituição foi a chamada Philadelphia Society, foi uma organização fundada para a difusão de ideias e, enfim, fomentar o debate de ideias, uma espécie de think tank. Ela foi fundada na década de 60, 1964, e ela tinha a presença também de nomes de diferentes espectros da direita americana. Russell Kirk, de novo, Milton Friedman, enfim, entre outros. Então, ela também unia conservadores tradicionalistas e libertários. E a ideia em questão, eu citei que duas instituições e uma ideia particular foram importantes para essa unificação. Essa ideia foi o fusionismo, elaborado por um autor chamado Frank Meyer. Em 1964, o Meyer publica um livro chamado O que é Conservadorismo, tá? Com ensaios de Russell Kirk, do Hayek, do William Buckley Jr. e dele próprio. E esse livro de ensaios era uma tentativa de síntese das correntes da direita americana que se opunham ao comunismo e ao progressismo. Basicamente, unir tradicionalistas e libertários. E o terceiro grupo dos anticomunistas. E aqui eu vou citar a tese de um pesquisador brasileiro chamado Gabriel Trigueiro, porque eu acho que ajuda bastante a gente a entender o fusionismo. E ele, então, o Gabriel Trigueiro, então, ele enumera pontos em comuns da corrente que o Frank Meyer estava tentando unir. Então, em primeiro lugar, todos eles acreditavam numa ordem moral objetiva. Tá? Isso tem a ver um pouco com aquela ideia do transcendente que a gente falou na parte sobre os tradicionalistas e toda uma guerra contra uma espécie de relativismo, ou seja, existe uma verdade moral objetiva. Em segundo lugar, todos acreditavam, ou deveriam acreditar, na ascendência do indivíduo sobre os demais atores da sociedade, ou seja, o indivíduo tem preponderância sobre principalmente o Estado, porque é claro que para alguns tradicionalistas o indivíduo não vai ter uma preponderância acima da própria comunidade, se for uma igreja, se for a família, etc. Embora variasse a ideia geral a respeito de qual deveria ser o tamanho ideal do Estado, todos concordavam que ele deveria ter a extensão do seu poder relativamente circunscrita. Terceiro lugar, terceiro ponto citado pelo Gabriel Trigueiro, é que todos eram céticos diante de qualquer tipo de planejamento ou engenharia social, qualquer tentativa de centralização era rejeitada. E, por último lugar, o principal elemento de catalisação do fusionismo de Hayek era justamente o anticomunismo militante, que está presente em todas as alas do movimento conservador americano. Então é nítido que há uma tensão nessa união e havia muitas críticas internas. Frequentemente, tradicionalistas criticavam Meyer e ele, por sua vez, criticava o que ele via como exageros em autores como Russell Kirk e Robert Nisbet, apesar dele ter esses dois autores em grande estima. Então, só para dar um exemplo, o Russell Kirk ele viu Meyer como um individualista exagerado. E, de fato, Meyer ele defendia um Estado enxuto com apenas 3 funções: jurídico, militar e policial, o que o coloca mais próximo do campo libertário, se a gente parar para pensar. Eu não vou entrar nos maiores detalhes por uma questão de tempo, o importante aqui é entender que existe uma tensão e com o fim da Guerra Fria, ou seja, com o fim de um inimigo comum internacional identificável, né, na figura do comunismo soviético, a racha vai se tornar cada vez mais visível. Por quê? Porque, para a ala tradicionalista, eles tinham certos receios a um livre mercado e a um individualismo exagerado. Já a ala dos libertários ela não estava particularmente preocupada com questões morais ou questões relacionadas a um transcendente. É claro que aqui a gente tem algumas exceções, existem muitos pontos ao longo da obra do Hayek que acabam dando conta dessa questão moral e dos costumes. Mas isso aí, infelizmente, a gente de repente põe em algum outro vídeo. O importante é que o Hayek, Mises, o Chodorov, como eu falei aqui, eles foram muito lidos pelos libertários americanos e formaram, portanto, uma parte dessa corrente do movimento conservador americano. E é esse movimento conservador americano, unificado, mais ou menos coeso,
que vai defender a candidatura do Barry Goldwater, em 1964, mas que ele perde de lavada para o Lyndon Johnson. O Lyndon Johnson é o candidato do Partido Democrata, que já estava no poder, porque ele assumiu em 1961, depois do assassinato do Kennedy. O Lyndon Johnson era o vice-presidente do Kennedy. Então aqui, só para vocês verem, tem uma linha do tempo aqui na década de 60, portanto, 1964, o Goldwater perde para o Lyndon Johnson. E na década de 80 vem a vitória política desse movimento unificado, que é a eleição do Ronald Reagan, que consegue reunir esses diferentes campos da direita sob a mesma candidatura. Então ele derrota o Jimmy Carter, que era o atual presidente na época e candidato à reeleição. Bom, esse foi o fim da primeira parte, então, sobre esse movimento conservador unificado, né, a partir da década de 40. E na próxima parte dessa aula, a gente vai falar um pouco do racha que tem internamente entre, principalmente, os neocons, por um lado, e os paleocons, por outro.